Sully pega também a foto do casamento com Armete e decide queimá-la. Ela admite para si mesma que não vivia antes de conhecer Sendiz e se despede para sempre das memórias de Armete. Sully volta a cantar, enquanto o fogo queima o resto de sua sanidade. Turna deixa Zeynep dormindo e pensa no que vai fazer. A pequena volta a se lembrar da ordem de Sendiz e vai até o quarto de Karide no passinho para não acordar ninguém. Turna chega diante do armarinho e pega o documento. Ela começa a lê-lo e vê que Sendiz abriu mão da guarda dela e do irmãozinho. Turna chora muito com o papel ao lado, sem saber o que fazer. Sully acorda e vê que Sendiz não está na cama. Ela o procura preocupada pela casa. Sendiz aparece com várias comprinhas de padaria para a mulherzinha e avisa que depois do café eles vão buscar as crianças na Zeynep. Depois que a trouxa sai animada, Sendiz fecha a cara. Zeynep tenta mimar Turna, mas ela segue bem desanimada. Ela até checa se a pequena tá com febre e pergunta se ela tá preocupada com algo. Turna fica calada. A campainha toca e assim que Zeynep abre, Sully avisa que veio buscar as crianças. Zeynep explica que elas estão tomando café, mas Turna aparece do nada e conta que já tá pronta para ir. Sully apressa a filha porque o papai tá esperando. Turna dá ração para Sully e Zeynep pergunta se a filha tá bem. Ela diz e sai às pressas. Na rua, Sully elogia a filha por não ter feito birra para ficar desta vez. Melek fuzila Sully com o olhar e sai batendo o pé. Ganze conta para Zeynep que está indo se encontrar com um amigo de faculdade de Karide para resolver a situação da custódia. Ela percebe que o documento que Sendiz assinou desapareceu. Zeynep liga os pontos, se lembrando de tudo o que aconteceu no último dia, e percebe que Turna foi usada por Sendiz e Sully para roubar o documento. Ganze fica incrédula. Asie recebe Gonu e se depara com Zeynep saindo correndo desesperada. Ganze explica para Gonu que Sendiz aprontou de novo e foi longe demais. Sully pergunta como Sendiz quer o ovo dele. Sendiz responde qualquer coisa, focado em ver o documento na mochila de Melek. Ele a elogia por ter feito algo certo pela primeira vez na vida. Sully chama o marido para comer e Sendiz manda Melek guardar segredo sobre aquilo. Batem na porta e Sully vai abrir. Ao se deparar com Zeynep, a megera é acusada pela mocinha de ter mandado Turna roubar aquele documento de sua casa. Zeynep pergunta se a sonsa não tem vergonha na cara. Sully demonstra que não sabe do que ela está falando mesmo, e Zeynep então tenta explicar o que houve. Sendiz manda Melek ficar e vai até a porta. Zeynep começa a discutir com Sully e Sendiz e é enxotada de lá por eles. Ela manda Melek subir e enfrenta Sendiz por ter feito isso por suas costas. Sendiz explica que falou com Melek bem calminho, dizendo que foi pelo bem da família e só o que queria era proteger os filhos daquelas mulheres. Ele mostra o documento para Sully e sugere que ela faça o que quiser com o papel, deixando a toupeira comovida. Melek morre de chorar se achando uma ladra mentirosa. Hassan observa a irmãzinha aos prantos. Zeynep imagina a filha sofrendo neste momento, se sentindo bem culpada e não sabe mais o que fazer. Gonu sabe bem que Zeynep vai proteger Turna até o fim da vida, e a pequena superará isso com o apoio delas. Zeynep sabe que elas não serão felizes enquanto Sendiz estiver solto. Gonu espera salvar a pequena das mãos do vilão e garante que ele terá o que merece. Ganze conversa com Yanner sobre a culpa de Sendiz e ela insinua que eles só precisam de uma provinha para incriminá-lo, né? Yanner entende onde ela quer chegar e conta que pode fazer com que alguém testemunhe que viu Sendiz matando Tahir. E assim eles resolvem as coisas rapidinho. Os dois sabem que ele merece, porém, Ganze prefere ser honesta e comenta que eles não podem fazer isso. Os dois se despedem. Sully conversa com Sendiz sobre querer renovar a casa. Sendiz sabe que dinheiro não é problema agora e aponta para Melek, dizendo que ela é o cofre deles. A pequena fica triste, ainda mais com Hassan chorando no seu colo. Sully manda a filha calar a boca de Hassan de uma vez, porque quer paz. Sendiz também exige que a babá faça seu trabalho. Melek pede para levar o irmão ao parque, achando que ele está chorando de tédio. Sully autoriza porque não aguenta mais o fedelho. No parque, Turna explica seus motivos do roubo do documento para Hassan e promete que jamais vai deixá-lo.
Zeynep aparece e encontra a filha, contando que se surpreendeu com a ligação dela. Zeynep conta para a filha que a ama mais do que tudo e que também ama Hassan. Turna começa a chorar muito pelo roubo e explica que fez isso porque Cengiz a ameaçou de tirar Hassan dela. Zeynep acalma a filha, garantindo que sempre vai amá-la. Porém, era melhor que a pequena tivesse lhe dito antes, né? Turna promete que nunca mais vai esconder nada da mãe. Mudando de assunto, Turna lembra à mãe que elas eram bem pobres lá no começo e o dinheiro só trouxe problemas, então é melhor que elas voltem a ser o que eram antes, sem o tal presente da vovó. Zeynep abraça a filha, pensativa. Mais tarde, Cengiz faz 1000 planos de idiota com Sully, porém ela está preocupada que a felicidade deles possa acabar. O vilão pede para ela esquecer isso, assegurando que eles serão muito felizes. A campainha toca. Sully abre e dá de cara com Yanner com uma porrada de policiais. O Nanico pergunta onde está Cengiz. Cengiz aparece achando que o querido está querendo só encher seu saco. Yanner avisa que Cengiz quebrou a cara e manda os guardas algemarem-no. Cengiz é algemado e Sully mostra para ele que o que ela disse é verdade. A felicidade deles não durou 10 minutos. Cengiz garante que voltará naquela mesma noite, pois é inocente. Melek assiste o infeliz ser levado, enquanto Sully fica apreensiva. Todas repercutem a prisão do criminoso na mansão Gunesh. Gonu nota que Zeynep ainda está preocupada e Ganze pergunta o que foi. Zeynep se lembra do que Sinan disse no cativeiro, que Cengiz podia ser o maior encrenqueiro do mundo, mas assassino não. Ela suspira fundo, sem dizer o que está pensando. Yanner assiste Cengiz falando sozinho dentro da sala, gritando que é inocente. Yanner sabe que o inimigo perdeu e está acabado. Sully bate na mansão Gunesh e Asie chama Zeynep. Zeynep vai até ela e Sully admite que desiste de enfrentá-la. Zeynep não entende nada. Sully acusa as Gunesh de terem contratado uma testemunha falsa para incriminar seu marido. Ganze e Zeynep rebatem o que ela está dizendo, negando tudo. Sully volta a dizer que ama o marido mais do que tudo e nunca vai largar da mão dele. Yanner recebe a testemunha do assassinato de Tahir na sala e manda ele reconhecer Cengiz. A testemunha afirma com todas as letras que não foi Cengiz que matou Tahir, porque o cara que ele viu tinha uma tatuagem no pescoço. Yanner se revolta e manda a testemunha olhar Cengiz direito, o chamando de idiota. A testemunha reitera que não é Cengiz, porque a pessoa que matou Tahir tinha uma tatuagem de escorpião. E assim descobrimos que Cengiz é inocente. Yanner dispensa o cara e fica irritadíssimo. Sully segue triste na casa dela. Ali e Yanner chegam na casa de Zeynep com as péssimas notícias. Sully abre a porta e dá de cara com Cengiz de volta, pulando em cima do marido. No dia seguinte, Cengiz e Sully chegam ao escritório Gunesh junto com Melek para a leitura do testamento de Kahid. O vilão presta suas falsas condolências à defunta. O advogado começa a leitura e cita a herança de Melek. Ganze avisa que eles têm uma objeção a respeito de quem cuidará do dinheiro. Cengiz e Sully não entendem e Ganze avisa que as filhas da senhora Kahid exigem um guardião imparcial do dinheiro. Os dois marginais se revoltam. O advogado adverte que elas podem entrar em recurso, sim, só que isso só pode acontecer depois que uma parte da herança for entregue aos tutores de Melek, ou seja, Sully e Cengiz. Ele continua a leitura, anunciando que o dinheiro será transferido para uma conta em nome de Melek e logo pergunta quem é o tutor da menina. Sully avisa que é Cengiz e o nojento se sente por cima da carne seca, já perguntando quando farão o Pix. O advogado explica que o processo termina em 2 dias. Cengiz mente que estão preocupados com os gastos do material escolar da pequena, e Zeynep corrige o mentiroso, lembrando que ela está de férias. O advogado avisa que ele precisa assinar alguns documentos. Cengiz sai cantando vitória, irritando a todos os presentes. Melek lança um olhar triste para Zeynep. Do lado de fora, Melek mente que o casaco do irmão ficou na sala e volta para buscar. Ela reitera para Zeynep que não quer o presente da vovó. Sully apressa a coitada e ela se despede de Zeynep com uma beijoca. A pequena avisa a Sully que Hassan nem veio de casaco e eles vão embora. Zeynep explica para Duru o plano que ela maquinou com Ganze: anular o testamento de Kahid, alegando que a mãe não estava sã quando o retificou.
Assim, elas conseguem a grana e guardam a parte de Turna, né, que a mãe destinou a ela, em outra conta para ficar rendendo, até ela atingir a maioridade e ter o dinheiro. Zeynep fica incomodada de dizer isso, né, que a mãe perdeu a consciência, sendo que a mãe era a mulher mais inteligente que ela conheceu, mas Ganze sabe que a loiruda iria apoiar a decisão delas. Dias depois, Sendiz pede para a atendente verificar o extrato da conta de Meleque. Ele descobre que tem 1.750.000 liras e não consegue conter a alegria. Sendiz pede para sacar uma boa quantia dessa conta agora. Porém, a atendente lhe comunica que a conta está bloqueada e ele não sacará nada. Ela pergunta se por acaso o dinheiro é de herança. Sendiz confirma, e a moça explica que então, provavelmente, os herdeiros devem ter colocado um recurso, portanto, ele deve procurar um advogado. Sendiz sai explodindo de raiva. Sully reclama das roupas que Meleque escolheu para botar em Hassan. A pequena lembra que o irmão só tem roupa pequenininha. Sully se maquia, confiante de que Sendiz vai comprar roupas novas com o dinheiro da herança de Meleque. A campainha toca e Sully vai abrir, enquanto Meleque abraça forte Hassan. Sully quase fica cega, revirando os olhos vendo Zeynep em sua porta. Zeynep pede para conversarem. Ela comunica a Sully que Turna não é mais herdeira de Karride e o testamento foi impugnado. Sully engole seco e dá parabéns para ela, opinando que a loiruda está se revirando no túmulo com seu desejo anulado. Zeynep explica que o desejo da mãe será respeitado sim. Turna terá seu dinheiro quando fizer 18 anos. A pobre soberba duvida disso e avisa que não precisa da grana delas, porque na sua família tudo se supera. Zeynep opina que ela ainda pode salvar as crianças de Sendiz. Sully volta a repetir que não vai deixar seu marido. Zeynep só falta desenhar com maçãs para Sully entender que sem o dinheiro, Sendiz vai se lixar para ela e para as crianças também. E Sully sabe bem o que vai acontecer. Zeynep entrega 2 documentos para Sully e Sendiz assinarem abrindo mão da guarda de Hassan e Turna. E se Sully quiser começar uma nova vida sem Sendiz, pode contar com as Gunes. Sully volta para casa com os documentos. Sendiz aborda Zeynep na rua e a agarra pelos cabelos, avisando que vai acabar com ela. Zeynep dá um tapão dentro da cara de Sendiz. Editor, põe um aleluia aí. Isso mesmo. Sendiz levanta a mão para surrar Zeynep, mas Sully aparece exigindo que ele solte Zeynep e que ele deixe elas ficarem com o dinheiro para lá. Sendiz levanta a mão de novo e Zeynep também levanta a dela, sem medo dele. Ela vê que ralou o cotovelo na parede e tenta se acalmar. Em casa, Sendiz grita de raiva porque seu dinheiro foi bloqueado pelas vacas. Sully tenta controlá-lo, dizendo que eles estão a salvo, estão naquele casarão, tá tudo bem. Sendiz avisa que se não tem dinheiro, ele vai embora. Sully pergunta que história é essa. Ele prefere nem responder e sai. Sully percebe que Zeynep tinha razão. Meleque comenta com Hassan que a mãe atendeu ao seu pedido de tirar o presente e agora Sendiz não vai fazer mais mal a eles. Gonu cuida do ralado da filha e se irrita por não ter visto a cena, porque a diva teria dado uma boa lição naquele diabo. Ao se ver sendo cuidada pela mãe, Zeynep se lembra de sua infância e as duas se divertem um pouco. Zeynep nota o colar diferente de Gonu, e a querida conta que foi a senhora Zeynep quem lhe deu para lhe trazer boas energias, mas pelo visto Zeynep está precisando mais do que ela. Zeynep impede a mãe de lhe dar o presente, porque se a avó deu para a mãe, foi por algo. Gonu recebe uma ligação de Belkis e avisa a amiga que já vai. Elas tinham marcado um encontro. Ela explica que se atrasou porque Sendiz atacou sua filha e fofocará tudo quando se encontrarem. Depois, Gonu chega em casa e esconde uma arma que Belkis lhe deu na gaveta. Senhora Zeynep aparece e pergunta como vai sua neta. Gonu despreocupa a vovó e confia que tudo dará certo. O que será que vai acontecer?